Começar o vídeo aqui com um dado importante. Uma pesquisa do Instituto Democracia perguntou para as pessoas onde elas mais recebem fake news e o resultado vai te deixar assim, explodir sua cabeça. Leia isso aqui, se for possível. 22% das pessoas dizem que quem dissemina mais fake news são Bolsonaro e os seus apoiadores mais fiéis. 10% das pessoas, devem ser bolsominions, dizem que PT e a esquerda em geral disseminam mais fake news. 10% dizem que são outros grupos políticos. E 36% diz que quem mais dissemina fake news são a imprensa tradicional. Isso aqui vem na esteira de algumas... Eu te deixo esse dado com alguns dados aí da imprensa, algumas matérias da imprensa dessa semana. Olha, o Lula foi a grande estrela do encontro do G77 mais China, que é o encontro aí dos países do sul global com a China, que foi em Cuba. Antes disso, o Lula, em viagem, conseguiu aí vários encontros, está fechando vários negócios para o Brasil e, no mês passado, fez história no BRICS Summit, que é a Assembleia dos BRICS. E agora vai abrir a Assembleia Geral da ONU e tem mais de 50, são mais de 50 pedidos de reuniões com chefes de Estado de outros países. Quer dizer, a coisa tá muito boa para o Lula. O Lula tá ali com a faca e o queijo na mão na geopolítica mundial. Porém, na capa do Estadão e do Globo, se você lê isso, não. O Globo deixou 3 dos seus maiores colunistas aí para criticar as viagens internacionais do Lula, dizendo que o Lula não liga para o Brasil. O Lula quer aparecer para o mundo. O quê? Cada viagem dessa, o Lula traz alguns bilhões para o Brasil, mas não, ele quer aparecer. Tá. A Eliane Cantanhede diz que o Lula está em baixa, porque o Lula falou em Cuba que o embargo americano contra Cuba é ilegal. Não apenas o Lula pensa isso, na última votação na ONU, apenas Estados Unidos votou a favor do embargo, Israel se absteve e todos, veja bem, todos os outros países votaram contra o embargo a Cuba. Então o Lula não está sozinho nessa. Mas a Eliane Cantanhede tem aí quem paga, quem a mantém como colunista em grandes veículos como Globo News, O Globo, Estadão, quem manda pagar o salário dela são os que estão aí ao lado dos Estados Unidos, né? Então ela tem que dar essa versão. Então a imprensa passou a atacar o Lula. Atacar as viagens internacionais do Lula, isso casa com uma fake news do bolsonarismo, que é a fake news de que, olha, o Lula, ele só quer aparecer para o mundo, o Lula abandonou o Brasil. A Globo passou a atacar isso e é casado com o bolsonarismo. Esse é um dos principais motivos, dizem algumas pesquisas internas aí, que os partidos têm, pelo aumento da rejeição ao Lula. Aumentou a aprovação do Lula na última pesquisa da Datafolha da semana passada, mas também aumentou a rejeição. E a rejeição aumentou mais do que a aprovação. Então, por que aumentou a rejeição? Pessoas, classe média principalmente, que consome muita notícia da imprensa e também consome do WhatsApp, ou seja, consome dos dois, começam a casar as notícias. Que são, olha, o Lula está abandonando o Brasil, olha, a gasolina está cara e a culpa é do Lula. Mas está mais barata do que na época do Bolsonaro, não interessa, está cara e a culpa é do Lula. Olha, o Lula está aumentando impostos. E a imprensa casa a fake news com o bolsonarismo. É um novo projeto de fake news da extrema-direita, que é em conluio com a imprensa, que está sendo utilizado desde o começo do ano, viu? Até no ano passado eles já começaram a fazer isso, mas desde o começo do ano começaram a fazer mais isso. Esse é um dos motivos pelos quais eu cheguei a falar que, olha, esse PL da fake news não vai mudar em nada o gabinete do ódio, porque não prevê prisão. Se tiver um projeto que prevê prisão para quem cria fake news, mesmo assim vai ficar difícil de tipificar muitas das fake news atuais, porque são meias verdades. No meio disso tudo, o Lula está articulando no Brasil, ou seja, o Lula está lá nos Estados Unidos nesse exato momento, mas ele está articulando no Brasil. Nas últimas semanas, parte da esquerda, muitas máscaras caíram, porque parte da esquerda, que é aquela esquerda que os Estados Unidos gostam, os mesmos que protestaram contra o governo Dilma, os mesmos que embarcaram numa das maiores fake news da história do Brasil. Veja, eu posso até dizer, talvez a maior fake news da história do Brasil não tenha sido inventada pelos bolsonaristas, e sim por boa parte da esquerda junto com a imprensa. Parte da imprensa ali que era de que a Copa do Mundo era ruim para o Brasil. A Copa do Mundo gerou 117 bilhões de reais em lucros, só em impostos, fora o resto, o lucro indireto, e custou 11 bilhões. Quer dizer, pô, não é todo dia aí que você consegue um negócio para lucrar mais de 100 bilhões aí. Mas parte da esquerda dizia que não vai ter Copa. Queremos hospitais padrão FIFA, lembra disso? E olha que o governo do PT na época tinha sextuplicado a verba da educação
e a verba da saúde, comparando a 2002 até 2010, 2011, quando começou esse movimento aí, não vai ter Copa, começou com a esquerda. Tá. Esse pessoal aí da esquerda também foi escalado pela imprensa, muitos deles têm aí abertura na imprensa, fazem parte de canais de TV, são colunistas de grandes jornais, para criticar o Lula. Começaram aí, utilizando votos do Zanin. Parece que o Zanin, falaram para ele, ó, Zanin, tem que entender que todo voto seu vai ser utilizado para criticar o Lula. Pô. Depois de tudo que aconteceu na Lava Jato, que era um conluio midiático, pô, você foi advogado do caso. Você não percebeu? Você começar a ter voto aí que não tem nada a ver com o que o Lula e seus eleitores esperam de você, é óbvio que você será massacrado. Você acha que você tem um escudo, que só porque você foi indicado pelo Lula ninguém vai criticar? É o oposto. Vão criticar e vão usar isso contra o Lula em momentos futuros. Aí pararam os votos ruins do Zanin. Começou a dar um voto atrás do outro que todo mundo concorda. Então parece que ele viu, ó, você não tem que dar o voto técnico, você é ministro do Supremo, o seu voto é técnico. Mas não veja a letra fria da lei, você está ali criando jurisprudências. Veja o que é mais justo para a sociedade. A letra fria da lei, todo mundo aí distorce, meu. Todo mundo, você não precisa distorcer a letra fria para achar o que é mais justo. Aconteceu, mudou. Pois bem, mas aquilo foi o suficiente para que alguns setores passassem a atacar o Lula. E o ataque aconteceu justo no momento em que o Lula estava negociando com Arthur Lira para obter finalmente a maioria no Congresso. Para quem não sabe, o primeiro semestre de 2023 foi o semestre em que o Congresso Nacional menos trabalhou na história. Nunca se votou tão poucos projetos na história. Você fala, pô, Thiago, culpa do Lula? Não. O Lula não tem maioria, o Lula estava ali no toma lá da cá. Mesmo assim, conseguiu aprovar o arcabouço fiscal e conseguiu, que é o novo teto de gastos, tá doendo aqui o meu olho, eu não sei porquê, e conseguiu também aprovar a reforma tributária. Duas coisas ali importantíssimas. Acabar com o teto de gastos era a coisa mais importante. Pois bem, o Lula negociou, tirou a Ana Moser do Ministério do Esporte, colocou o Fufuca, que é filho também de um político aí, Fufuca. Esse pessoal se mantém aí a mesma família, décadas, né? O Fufuca era líder do Partido Progressista, partido do Arthur Lira. Se tornou ministro do Esporte. Pena que saiu a Ana Moser, o Lula também não queria isso, mas no toma lá da cá foi como ele conseguiu ali o mínimo, que ele tenta dar o mínimo, né, para conseguir o máximo do Centrão. Só que o Centrão quer conseguir o máximo e entregar o mínimo para o Lula, para na próxima que o Lula precisar em votações pontuais, tentar puxar um pouquinho mais. Então é um toma lá da cá, é um arranca-rabo do caramba, viu? Entre os articuladores do Lula, o próprio Lula articulando por telefone, o Lula articula muito por telefone, muito mesmo. Nos últimos anos, o Lula não tem mais 30 anos de idade, né? Então, apesar de ter muito pique e tal, mostrou isso na eleição, ele passou a fazer mais articulação por telefone nos últimos anos. Então, ele está acostumado com isso. Então, o Lula articulando muito, os seus assessores articulando muito ali, os ministros também, e conseguiu ali fazer também uma mudança no Ministério dos Portos, colocou o Republicanos no governo. Então, Arthur Lira fez o anúncio, olha, hoje Partido Progressista e Republicanos estão no governo Lula, nós somos base do governo Lula, você não pode dizer, diz Arthur Lira, hein? Não se pode dizer que dois partidos que colocaram seus líderes da bancada em dois ministérios não são base do governo. Obviamente são. Então o PT já falou, então a gente vai testar, né? Vamos ver se funciona. Toma lá da cá? O da cá já foi, agora vem o toma lá. Qual é o toma lá? O PT vai colocar para votar a lei que aumenta impostos dos super ricos. Temos maioria? Então vamos lá. Começa a cobrar impostos dos super ricos. Vamos aí faturar aí para os cofres públicos algumas dezenas de bilhões de reais, para que as pessoas que são bilionárias comecem a pagar um pouquinho de imposto também, não só pobre pagando imposto. Rico tem que pagar, porque pobre não paga imposto de renda? Ah, não paga, tá, mas você compra um celular, você paga. Você assiste o Plantão Brasil ou qualquer outra coisa, você paga imposto na energia elétrica, imposto na internet, imposto para carregar aí o aparelho, para ligar na tomada que você está usando para assistir. Se você assistir TV, é imposto aí para TV, tudo. Tudo que você compra tem imposto embutido e todos os serviços que você usa tem imposto embutido. Já os ricos, obviamente, se uma pessoa tem 10 milhões, não vai consumir 10 milhões de supermercado, concorda comigo? Se uma pessoa ganha R$1.000, vai gastar boa parte do seu salário em supermercado, em serviços, vai gastar todo o dinheiro em coisas que incidem aí 30, 35, 40% de imposto. Se a pessoa é muito rica, vai gastar uma porcentagem de dinheiro aí em comida, bebida, para o seu próprio sustento, e o resto muito em iates que não pagam imposto, em um monte de coisa que não paga imposto. E os investimentos de gente rica também não pagam imposto. Então, o PT vai mandar essa aí para testar o Arthur Lira. Então, o Arthur Lira vai ficar agora
com a corda no pescoço, assim, entre as cordas, assim, epa, vou ter que entregar. E o Arthur Lira é contra, hein? O Arthur Lira é completamente contra. Muita da gente que financia esses políticos do Centrão obviamente, são esses bilionários e, obviamente, eles são contra eles perderem uma merreca do dinheiro deles, que não vai mudar nada, absolutamente nada na vida desses bilionários. São mais ou menos 2 mil bilionários aí. Não vai mudar nada. Eles vão continuar bilionários, eles vão continuar podendo comer o que querem, na hora que querem, comprar um iate se quiserem hoje, amanhã, depois, outro depois de amanhã também, outro no mês que vem. Vão continuar podendo fazer absolutamente tudo de suas vidas, porém a conta bancária vai estar um pouquinho menor. Mas eles não querem. Querem? Claro que não. Por quê? Porque o plano dos bilionários é que as pessoas pobres tenham cada vez menos. E se vai tirar deles para dar para as pessoas pobres, é ruim para o plano deles de médio e longo prazo. Porque quanto mais emprego tiverem as pessoas pobres, quanto mais empoderadas financeiramente estiverem as pessoas pobres, e olha, quando eu falo pessoas pobres, eu digo o seguinte: se você ganhar menos de 50 mil reais por mês, você está entre as pessoas mais pobres. Porque no país mais desigual do mundo, que é o Brasil, as pessoas mais ricas são ali 1 ou 2% da população. Então, se você não tem nesse 1 ou 2%, tem ali uma outra porcentagem que são ricos, mas não são pobres. O resto, mas eu sou classe média alta, eu ganho muita grana, mas não é igual aos bilionários. Você paga muito mais imposto, você é muito mais ferrado. Você fala, mas Thiago, eu ganho 30 mil por mês, mas é 30 mil por mês, mas quando um governo é economicamente ruim, ele te ferra 100 vezes mais do que ferra um bilionário. O bilionário continua, não muda nada na vida dele. Para quem ganha 30, 40, 50, imagina para quem ganha 5, 2, 3 mil por mês. É bem pior, né? Mas a sua vida piora muito quando a economia piora. Então, os mais pobres, quanto mais financeiramente difícil for a vida deles, mais eles vão aceitar trabalhar mais, ganhando menos para sobreviver em vez de viver. E aí é o que os bilionários adoram. Então, o governo Lula é contra isso e agora vai jogar isso aí para Arthur Lira. O Arthur Lira ainda quer negociar alguns cargos de segundo e terceiro escalão na Caixa. Ele queria a presidência da Caixa e o Lula falou, nananina, não. Aí o Arthur Lira deu uma entrevista ontem, pleno domingo, o Arthur Lira dizendo para a Folha, olha, a turma aqui está com muita responsabilidade. Olha, a exoneração é o convite para qualquer um que cometa qualquer tipo de desvios. Jamais indicaremos pessoas a cargo algum para algum tipo de desvio. Sabemos que a polícia vai investigar. Essa última frase ele falou com outra palavra, que tem paywall na entrevista, eu não tenho aqui o trecho exatamente, mas ele falou, sabemos que, em outras palavras, no governo Lula não vai dar para eu roubar, então a turma está com responsabilidade. Segundo e terceiro escalão. Ele queria a presidência e cargos de primeiro escalão, conselho, coisas assim. Agora não. Então o Lula conseguiu enquadrar o Arthur Lira, agora vai colocar ali um projeto que o Arthur Lira não quer e que os bilionários não querem, para ver se ele tem ali essa maioria que espera ter. Se o Lula tiver a maioria, prepara, que agora vai deslanchar o Brasil, porque o que o governo precisa, apesar de que a parte aí da esquerda, que é a esquerda que os Estados Unidos gostam, diz que não, eu vi gente aí dizendo que o Lula se vendeu ao Centrão, o Lula está novamente com essas negociatas. É que é o quê? Que o Lula peite o Arthur Lira? Que o Lula xingue o Arthur Lira? Danem-se vocês sofram um golpe, igual aconteceu com a Dilma. Quando a Dilma começou a escutar essa esquerda aí, essa esquerda PSOL, essa esquerda cirandeira, a Dilma levou o golpe em menos de um ano. Menos de um ano. Entre ela escutar esse pessoal e levar o golpe de Estado. E esse pessoal ficou... E eles estavam todos contra a Dilma, xingando a Dilma, falando. Tem gente aí dessa esquerda que mandava tacar coisas na Dilma, mandava agredir a Dilma nas redes sociais. E aí, hoje são os que, não, mas eu estava contra o Bolsonaro, então eu sou aqui. Mas é uma esquerda que, na primeira, eles tentam minar o governo Lula, eles se unem à imprensa nessas críticas ao Lula, que é para causar instabilidade. Porque com instabilidade as pessoas vão se dividindo. Nas últimas 2 semanas, a esquerda ficou toda em pé de guerra, uns brigando contra os outros. Alguns xingando... Olha, muita gente aí de esquerda xingando o Lula de racista por não colocar uma mulher negra no STF. E olha, os 2 candidatos que o Lula tem para o STF são pardos. O Flávio Dino aí não é negro, mas também ele diz é pardo, quase negro.
Mas não, o Lula é racista. Alguns falando até agora, mas não é uma mulher, então o Lula é machista. O cara que colocou a primeira mulher na presidência. Aí eu vi comentarista de canal grande que já mandou darem um murro na cara da Dilma, lá atrás, em 2014. Tá em canal grande aí, com mais de 1 milhão de inscritos hoje em dia, falando que o Lula é machista por não colocar uma mulher negra no STF. Falei, que coisa, hein? Que coisa. Pessoal que queria agredir a primeira presidenta da história. Tá, esse pessoal aí começou a falar, o Lula se vendeu pro Centrão, mas não. Agora o Brasil vai deslanchar, porque você, infelizmente, precisa negociar com o Centrão para poder aprovar os projetos de lei que a população precisa para melhorar a vida das pessoas. Estamos aí para votar, né? Está sendo apresentado esse mês, que vai ser votado provavelmente mês que vem, o orçamento de 2024, uma coisa importantíssima. Imagina você votar o orçamento sem ter maioria no Congresso. Qual vai ser o orçamento para o ano que vem se não tiver maioria? Então, se essa esquerda aí quer, é bom eles elegerem mais de 7, 8 deputados na próxima eleição, se eles não querem aí que o Lula se venda ao Centrão. Pelo menos temos aí o Lula que vai no toma lá da cá, ele tenta tomar o máximo possível, entregar o mínimo possível. Teve uma aí, alguns meses, enquadrou o Arthur Lira, agora essa semana enquadrou de novo, tá ali na briga, no arranca-rabo contra o Centrão. Tinha até então um presidente que era o Bolsonaro que tava assim, entrega tudo, o importante é não ter impeachment para eu poder aqui roubar em paz e para eu poder tentar dar golpe em paz. E esse pessoal aí fica, estamos contra o Bolsonaro. E muita gente da esquerda confunde aliados de hora, que são até pessoas que têm aí pensamentos progressistas, com amigos, com pessoas que estão realmente ali num projeto de Brasil independente dos Estados Unidos. Que todo dia 7 de setembro a gente comemora a independência, mas vamos falar a verdade? O Brasil até hoje não é um país independente. O Brasil até hoje depende dos Estados Unidos porque o imperialismo tem as garras sobre o Brasil. Tivemos um golpe de Estado aí que esse pessoal apoiou em muito e que esse pessoal ajudou a começar lá em 2013, não faz nem 10 anos. Então o Brasil não é independente hoje. Mas o Lula é o principal ator mundial, quem diz isso não sou eu, é a imprensa mundial, nesse processo de independência não só do Brasil, mas aí de mais de 70 países do sul global. Então o Lula tem aí os problemas internos, tem uma esquerda interna que é golpista, tem uma imprensa que é golpista, que na primeira vai se vender aos Estados Unidos, porque sempre fizeram isso desde décadas atrás, para tentar aí minar, desestabilizar o governo Lula, e ele ainda está na briga externa, quer dizer, você vê aí que é uma tarefa aí difícil e seguimos aí na luta e estamos conseguindo, viu? O Brasil está avançando, apesar de todos esses pesares. Eu peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta, viu? Falou!